Olá! Estamos aqui para mais uma aula desse interessante curso sobre a questão de ética, valores e saúde na escola, com ênfase em epilepsia. E hoje a gente vai falar sobre os transtornos comportamentais e epilepsia. E aí, você, professor, quais dificuldades de comportamento você acha que uma criança, que um adolescente, que um adulto com epilepsia pode apresentar? Você já teve experiência com algum transtorno comportamental relacionado à epilepsia? Bom, o que a gente vê? Os principais transtornos comportamentais que acontecem na epilepsia são variados, mas aqui a gente tem uma lista dos principais. Então, principalmente na infância, nós temos a questão da birra, né, da irritação, da explosividade e muitas vezes até da agressividade. Até a questão da agressividade é muito confundida com crianças ou pessoas com epilepsia são perigosas para a sociedade, justamente por causa de muitas explosões de agressividade, muitas atitudes que podem ser confundidas com essa questão de uma pessoa com epilepsia ser perigosa para a sociedade. A gente vai estar falando isso, inclusive, na aula de leis e epilepsia. Outras questões comportamentais é a instabilidade de humor. Uma pessoa com epilepsia, um dia ela está super bem, ou no mesmo dia ela está muito bem, de repente ela fica muito mal, ela sorri, ela fica triste, ela tem uma instabilidade, ela varia muito o humor dela. A dificuldade de relacionamento, que a gente já ouviu, a gente já falou bastante delas, e você vai ouvir falar bastante dessa dificuldade social de uma pessoa com epilepsia. A hiperemotividade. Então, uma pessoa com epilepsia, ela tem uma sensibilidade maior, né? Então, ela chora com mais facilidade, ela se magoa com mais facilidade, ela fica mais decepcionada, né? Por causa dessa emotividade excessiva. A dependência afetiva. É muito comum a gente ver nos pacientes com epilepsia que eles escolhem, eles elegem uma pessoa para ser o guia. Né? Então, geralmente é alguma pessoa familiar, uma pessoa bem próxima, mas eles elegem como o porto seguro. Né? Então, se essa pessoa sai de cena, parece que perde um pouco o chão. Isso é muito comum na epilepsia. Existe a depressão, que é o transtorno comportamental e psiquiátrico mais comum que a gente tem na epilepsia, que a gente vai estar falando daqui a pouco. A questão das psicoses, que também é um transtorno psiquiátrico aí, muito comum. Agitação, falta de atenção, hiperatividade infantil, né? Então a gente vê que algumas pessoas com epilepsia, em especial crianças com epilepsia, acabam sendo mais agitadas, mais desatentas, né? Muitas vezes isso é pela própria crise da epilepsia, como a gente já viu nas primeiras aulas, né? Recapitulando a epilepsia. Existe uma questão de alteração da sexualidade, em questão ou de aumento ou de diminuição da libido. A viscosidade. A viscosidade é aquela característica que, quando você conversa com uma pessoa, parece que ela fica mais prolixa, ela fala várias vezes a mesma coisa, ela repete muitas vezes, né? Fica aquele discurso mais pegajoso. E quando você tenta interromper, parece que você não consegue interromper, que aquela pessoa ela tem essa necessidade de falar. Isso é muito comum em alguns determinados tipos de epilepsia. E o medo? O medo não é medo específico de alguma coisa, é o medo mais generalizado. E é interessante a gente ver que esse medo hoje, ele é estudado na epilepsia como medo mesmo do que vai acontecer comigo. Ou quem será que vai me aceitar? Não é um medo por si só, mas um medo da inserção social, de como que isso vai ser feito. Tá? E o que a gente vê? A gente vê que, por exemplo, né, a gente tem, principalmente em crianças, né, a criança não quer participar de atividades, ela esperneia, ela faz birras, ela chora, muitas vezes aí começa a agressividade, ela pode dar chute, né, ela pode tentar bater, muitas crianças acabam mordendo, né, é agressiva com os colegas, com o professor, mas esse específico caso, imagine você no seu dia a dia, será que isso acontece só com a epilepsia? Será que todos esses comportamentos que a gente viu são específicos da epilepsia? Provavelmente não. Você sabe muito bem disso. Que muitas crianças, muitos adolescentes, muitos adultos podem apresentar esses comportamentos inadequados. Mas o que a gente vê é que na epilepsia isso pode acontecer com uma maior frequência. Tudo bem, mas como a gente deve proceder diante disso?
O que a gente faz? Por quê? Porque além desse comportamento inadequado, que já é difícil de lidar, tem a epilepsia envolvida. Qual o papel da escola? Qual o papel do professor diante desses comportamentos? Quando a gente fala em birra, muitas pessoas vão falar, poxa, não, mas isso não é papel da escola, isso é papel dos pais. Mas e aí? A gente está falando em birra de uma criança com epilepsia. A gente está falando em alteração, em falta de atenção de uma criança com epilepsia. A gente está falando em depressão de um adulto, de uma pessoa com epilepsia. Qual é o papel da escola? Qual é o seu papel, professor, diante disso? A primeira questão é que a gente não está aqui para fazer diagnóstico de ninguém, a gente nem quer falar que isso é importante de maneira nenhuma. O que a gente acha importante é que é preciso identificar o sofrimento desse aluno. Não dá para passar despercebido. Não é porque uma criança com epilepsia faz birra que simplesmente, é birra. Não, essa criança está sofrendo, quem faz birra é sofrimento, não está tendo alguma coisa adequada. Então, a primeira coisa é identificar esse sofrimento. Aí, conversar com a família. Tente obter dados importantes. Será que esse comportamento que está sendo relacionado com a epilepsia, ele está acontecendo em casa? Porque se ele estiver acontecendo só em algumas situações, então ele só acontece na escola, provavelmente não é por causa da epilepsia. Quando é um comportamento inadequado, decorrente, associado à epilepsia, ele acontece em todas as situações. Ele não é situacional, ele não é específico. Então, a primeira questão importante é ver, conversar com a família, com os pais. Será que isso acontece também em casa? Como os pais lidam? Será que ele está tendo algum acompanhamento, algum tratamento para isso? Isso é importante. Abrir rodas de discussão sobre temas relacionados. É claro que a gente não quer apontar o aluno que está tendo transtorno de comportamento ou comportamento inapropriado. Mas a gente precisa abrir rodas de discussão sobre esses temas justamente agora que a gente está falando em temas transversais. Isso precisa aparecer. Paciência e calma são fundamentais. É claro que você, professor, sabe muito bem disso, sempre intervir, sempre expondo os limites, tanto para a criança como para um adulto, como para um adolescente. A grande questão é que é muito fácil, numa hora de um comportamento inadequado, a gente se deixar contaminar por esse comportamento. Mas é importante a gente entender o processo e tentar oferecer modelos corretos. Então, numa hora dessa, numa hora de crise, de comportamento, é importante que a gente sempre ofereça modelos corretos. E sempre, depois de um evento na sua sala de aula, converse com todo mundo. A gente não pode deixar passar despercebido. Isso é muito importante. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão e a epilepsia, que é o mais comum transtorno comportamental psiquiátrico na epilepsia. Para vocês terem uma ideia, qual é a prevalência da depressão? De 20 a 55% dos pacientes que têm crises recorrentes, ou seja, que têm várias crises repetidas, têm alguma forma de depressão. E quando a gente vai buscar na literatura e a gente vê estudos com clínicas especializadas de epilepsia, a gente vê que esse número, essa prevalência de depressão aumenta para 72%. 72% dos pacientes têm alguma forma de depressão. E quando a gente fala em epilepsia do lobo temporal, que é uma epilepsia que envolve o sistema límbico, voltando um pouquinho, numa das primeiras aulas, no primeiro módulo, o sistema límbico é o nosso cérebro emocional, é a parte do cérebro que controla o processamento das emoções. Então, quando a gente fala em depressão, em transtorno de humor, a gente vai estar falando em envolvimento do sistema límbico. A epilepsia de lobo temporal já tem esse envolvimento por si só. Então, as pessoas que têm esse tipo de epilepsia têm até 65% de chance de desenvolver a depressão. Quais são os tipos mais comuns de depressão? A depressão crônica leve é a mais comum nos pacientes com epilepsia, tem sintomas intermitentes e variáveis, como tem um pouco de ansiedade, irritabilidade, hostilidade e sintomas melancólicos. E as crises parciais complexas, lembra aquelas crises em que tem perda da consciência, são muito comuns, são muito sugestivas de um transtorno depressivo maior, que é realmente o que a gente chama de depressão de verdade, Quando a gente fala em depressão crônica leve, é uma depressão que muitas vezes ela pode ser tratada até sem medicação. A depressão, o transtorno depressivo maior, tem que ser tratado com medicação.
Quais são os fatores desencadeantes de uma depressão na epilepsia? A primeira questão, como a gente falou, a própria epilepsia, até pelo tipo, né? Pela epilepsia de lobo temporal, ou a própria epilepsia no sentido da frequência das crises. Então, existem alguns estudos que falam que quanto mais frequentes as crises, quanto mais severas as crises, maior a probabilidade da depressão. Ou quanto mais não controle a pessoa tem, né? Quando a epilepsia tem difícil controle, maior a probabilidade da depressão. As outras questões, discriminação e estigma, né? Então, você mesmo imagine, sem epilepsia, né? Se você se sentir discriminado por algum motivo, é muito mais fácil aparecer um sintoma depressivo. A questão do desemprego e das dificuldades escolares. Então, um adulto ele não consegue emprego, ele tem a dificuldade, né, de manter o emprego, ou até das dificuldades escolares, não só acadêmicas, né, mas relacionadas à exclusão social, e também as poucas relações afetivas. É claro que aqui a lista é infinita, mas esses são os principais fatores desencadeantes quando a gente fala em depressão na epilepsia. Como a gente identifica e como a gente lida com isso? Quais são os comportamentos mais comuns que podem ser observados na sala de aula que você pode falar, poxa, parece que tem alguma coisa errada, né? Uma tristeza, uma irritabilidade muito grande, qualquer coisinha a pessoa se irrita. Um isolamento, ela começa a não participar das atividades propostas ou não participar dos intervalos conjuntos, né? Ela começa a se isolar. A falta de atenção, não participa das atividades, né? A baixa tolerância à frustração. Então, qualquer coisinha que saia fora do esperado para essa pessoa, ela já fica muito triste, ela já se afasta. E o baixo rendimento escolar. De novo, eu gostaria de salientar que ninguém aqui para fazer o diagnóstico da depressão na epilepsia. O diagnóstico é feito de uma maneira especializada. Porém, é muito importante a gente, enquanto dentro da sala de aula, nós estarmos muito atentos a esses comportamentos mais comuns, porque é muito comum no início da epilepsia aparecerem esses sintomas, né, esses comportamentos de irritabilidade, de tristeza, e isso ser minimizado como, isso é uma reação comum, então a gente não liga. E quando vai perceber, a depressão já está num estágio mais avançado. Então é importante a gente estar sempre atento aos nossos alunos. O que será que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Converse com a família. Veja se essa pessoa está tendo um tratamento adequado, se a família já percebeu, se isso acontece lá de novo, né? Para que a gente consiga uma interação social do aluno, né? De novo eu falo, a gente não quer simplesmente tratar depressão ou tratar a epilepsia. A gente quer muito mais do que isso. A gente quer inserir essa pessoa socialmente, na escola, na igreja, na família, na sociedade, em todos os segmentos. Então, o que a gente quer exatamente é que você ajude a mudar a perspectiva da epilepsia na nossa sociedade. A gente quer que você ajude a tirar a epilepsia das sombras. Existem transtornos comportamentais associados à epilepsia, mas eles podem sim ser lidados de uma maneira adequada na maioria dos casos, né? Em alguns casos a gente sabe, né, epilepsia de difícil controle, como já foi falado no início do módulo, mas o que a gente vê é que na maioria dos casos a pessoa pode estar participando mesmo com esses comportamentos, esses transtornos comportamentais que aparecem. Você, professor, coloque lá no nosso fórum. Que experiências você teve com esses transtornos comportamentais na epilepsia? O que você conseguiu fazer? Quais são os seus desafios e quais foram suas conquistas? Compartilhe sua experiência. É importante para a gente. A gente se vê na próxima aula. Até lá!